sentar. Glória a Deus. Quero acrescentar um versículo. Romanos 15, versículo 7. Que aula hoje? Hoje nós vamos falar sobre acolhimento, recebimento. E o texto de Ruth é muito propício também para essa temática. Acolhimento e recebimento. No ato de Noemi para com Ruth, e de Ruth para com Noemi, e de Boaz para com Ruth. E, posteriormente, toda aquela história linda da genealogia de Jesus. Tudo por causa do recebimento, do acolhimento. Romanos 15, versículo 7, diz assim: portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Essa é a temática da aula de hoje. Nós já falamos um pouco sobre qualidades, qualificações, depois falamos sobre os remadores. Na verdade, está tudo relacionado com remar. Mas hoje vamos falar sobre o obreiro e o acolhimento, isto é, o recebimento, né? Como receber os outros, como recepcionar as pessoas, porque essa atitude está relacionada com o crescimento da igreja. Nós precisamos gerar no coração do visitante, daquele que está chegando, desejo por retornar à igreja. E vamos falar um pouco sobre essas qualidades maravilhosas. Vamos ver se a gente consegue introduzir aqui o assunto, depois falar de algumas atitudes do acolhimento e terminar com exemplos práticos. Bom, nós temos uma palavrinha, quando Paulo escreve lá, no grego, que essa palavra é proslambano. 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 É uma palavra muito propícia para o vocabulário cristão, porque essa palavra está relacionada com aceitar, acolher, conceder acesso ao coração. Acho que essa tradução aqui é a melhor. Conceder acesso ao coração. Conceder acesso. Isso tudo tem a ver com a maneira que recebemos as pessoas. Acolher em amizade. Enfim, a igreja precisa estar avançada nessa área. Nesse aspecto, nós somos comparados a vendedores. Vendedores. Porque, ou negociantes. Jesus disse: negociai até que eu venha. O vendedor precisa propiciar um meio adequado para que possa vender o seu produto. Não no sentido, o vendedor não no sentido aqui normal da palavra, mas no sentido de que o que você oferece seja bom
e seja aceitável ao outro. E não se vende nada de cara feia. Quando eu fiz as minhas primeiras viagens para a Europa, eu ficava horrorizado quando entrava numa loja. Parecia que eles não queriam vender nada. Parecia que você, ao entrar na loja ali, você estava querendo brigar com eles. Não é possível uma coisa dessa, né? E depois os brasileiros começaram a chegar em Portugal e outros países, tomar lugar dos próprios vendedores, porque é um jeito estranho que só lá na terra deles mesmo. Mas observe que para você vender alguma coisa, você tem que ser agradável, você precisa estimular a pessoa, porque existem muitas lojas. A pessoa entra numa loja, a pessoa não tem interesse, se não tem uma boa receptividade, ele vai na outra loja e compra o produto. Eu lembro uma vez que nós fomos comprar a Ducato da igreja. Aí eu fui ali na Ford, tinha uma concessionária ali na Imigrantes, na Professor Evandro Caiafa Esquivel, melhor dizendo. Entrei lá, mas eu estava meio simplesinho, assim, sabe? Não estava. E me aproximei do vendedor, mas não me deu a mínima. E eu de olho naquele carro, que era um carrinho furgãozinho da Ford, né? Ele olhou para mim com desdém, como se, esse camarada só vai tomar o meu tempo. Eu saí dali, fui na Fiat e comprei a Ducato. Para você ver como são as coisas. Aí nós podemos pensar, será que essas coisas não acontecem também na igreja? É uma coisa para se pensar. Porque nós não podemos, de forma alguma, confundir o nosso estado, ou se tivemos um dia ruim, se alguém brigou com a gente, se o gato deu arranhada na gente, ou sei lá, algo dessa natureza, e trazer toda esse amontoado de consequências. De repente a pessoa não tem nada a ver e o seu estado, seu interior, a sua emoção, de repente você despeja sobre o outro, claro, de uma forma mal-humorada. Nós não podemos confundir as coisas. Então, a palavra de ordem aqui é proslambano, recebei-vos uns aos outros. É o ato de receber, e o obreiro, o trabalhador da casa do Senhor, precisa trazer consigo essa amabilidade, esse despertamento, receber as pessoas. Porque ali, a pessoa que entra na igreja vai ouvir a palavra. É claro que existem algumas situações, nós podemos até falar no decorrer, que requer uma certa atenção, mas é sempre amor. Então veja bem, conceder acesso ao coração à pessoa que está chegando. A igreja primitiva consistia de uma mistura de etnias, porque eram muitas pessoas que estavam se convertendo, classes sociais, diversas classes sociais. E aquela igreja estava crescendo, extravasando-se com judeus, bárbaros, gregos, escravos, livres, ricos e pobres. Todos estavam entrando naquela igreja. E essas pessoas traziam para o corpo de Cristo as mais variadas formações educacionais e culturais. Esse tipo de choque nós sofremos, por exemplo, na Itália, em Portugal, porque ali, eu lembro que uma vez a gente foi almoçar depois do culto e tinha representante de 20 nações ali, cada um com seu pratinho típico do seu país, com seu costume. E eu fiquei olhando aquilo e comparando com a igreja brasileira.
Olha, incrível, nós já até certamente no passado estivemos mergulhados nessa confusão cultural, mas agora, sabe, vem irmão lá da Bahia, do Recife, vem lá do Amazonas, é a mesma língua. Tudo bem que tem umas comidinhas assim, mas é tudo brasileiro, tudo brasileiro. E ali, cada um com a sua cultura, com o seu costume, mas era a igreja de Cristo, o corpo de Cristo. E isso nos faz crescer, porque você vai ver o seguinte, não é o seu país, não, brasileiro, não é o costume do seu país, não, é de Portugal, não tem nada disso, não é a África ou a Alemanha. Você tem que trazer o costume do céu, a cultura do céu, e nessa igreja precisa ter lugar para todos, de todas as culturas, ou de todas as etnias. Isso é ser igreja missionária e ter o coração aberto. E exatamente esse tipo de situação estava acontecendo na igreja primitiva. E com toda essa mistura, na verdade, era inevitável que surgissem alguns problemas, ou melhor, que não surgissem alguns problemas. Exatamente por causa da mistura cultural. E isso era um desafio. Lembrem-se que a igreja precisou de se reunir para resolver o problema das viúvas gregas. Foi ali a instituição dos diáconos, porque esse problema já estava sendo visível. E a igreja precisou se reunir para resolver isso. Então, veja, quando Paulo escreveu lá aos romanos, que já era uma cultura diferenciada da cultura dos judeus. Deveriam aceitar uns aos outros sem constrangimentos, aceitar sem reservas, em pleno reconhecimento da comunhão. Porque, às vezes, o fator social pode levantar barreiras, fator cultural, uma série de detalhes. Você pode lembrar de algumas igrejas em alguns bairros composta de membros da alta classe social e, de repente, esses, por causa do seu conteúdo ou por causa da sua cultura, possa rejeitar os outros pequeninos. Mas será que isso é só com eles? Então, essa é uma atitude que nós, como homens e mulheres de Deus, precisamos pensar. A razão por que os cristãos devem aceitar uns aos outros é porque Cristo já nos recebeu. Cristo já nos aceitou. Romanos 5, versículo 8 diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então veja que o paralambano, ou proslambano, é a palavra que nos coloca dentro dessa aceitabilidade cristã, conceder acesso ao seu coração. Mas isso não é só para quem está chegando. Isso é para todos. Você precisa conceder acesso ao seu coração. Nós precisamos abrir o nosso coração para o outro. Porque nós somos corpo. Nós somos corpo, nós somos um rebanho. Nós somos uma cidade, nós somos luz. Então é necessário que estejamos imbuídos nessa visão do recebimento. Então veja, Ele, Cristo, nos recebeu para dentro do seu corpo. E o que é o seu corpo? É a igreja. E nos franqueou todos os privilégios, todos os benefícios pertencentes
aos membros. Eu sempre falo de uma palavra aqui, que é a palavra enteos. Enteos, que você traduz, depois teos, Deus, em Deus. Isso aqui refere-se a um mergulho dentro de Deus. E daqui originou-se a palavra entusiasmo. Entusiasmo, que seria mergulhar dentro de Deus, em teos. Eu lembro quando eu estudava grego, um aluno perguntou ao professor sobre essa palavra, ele foi olhar no dicionário, ali na mesa, e achou essa palavra. Disse: isso aqui é uma palavra difícil de entender, porque é como se você mergulhasse dentro de uma divindade. Seria possível isso? Mas para aqueles que estão em Cristo, é uma possibilidade maravilhosa. Você mergulhar em Deus e você ficar cheio dele. Então, a pessoa que abre o coração é porque está mergulhada em Deus. É isso que eu quero dizer. Então, nós temos aqui esse processo, ou essa oportunidade da adaptabilidade. Isso é, você abrir o coração para as pessoas que estão chegando. Jesus, quando convidou, diz: vinde a mim todos. Ele não disse: vinde a mim alguns, como querem insinuar os calvinistas. Vinde a mim todos, não alguns, todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Às vezes, lamentavelmente, espero que isso não seja contigo, mas às vezes nós selecionamos algumas pessoas da igreja e desprezamos outras. Sem querer, você seleciona algumas e despreza outras. Aí faz seu grupinho dentro da igreja. E isso é um problema sério. Nós precisamos lutar, nós pastores, nós obreiros, precisamos lutar contra isso. Por exemplo, a igreja Assembleia de Deus é uma igreja de grupos. Isso tem um lado bom e um lado ruim, certo? Porque tem um grupo das irmãs. Aí tem o grupo das irmãs, tem o grupo dos jovens, tem o grupo dos varões e os outros grupos. E, de repente, tem pessoas que não entram nesse grupo. Não entra nesse grupo. E aí você vai conversar, pode ser que ela se sinta rejeitada por causa da atitude de alguns do grupo. Não estou dizendo que seja, mas pode ser que ela possa pensar isso. Pode ver que toda igreja tem um grupo das irmãs, grupo dos jovens, e tem jovem que não participa dos grupos, tem irmãs que não participam do grupo, tem homens que não participam do grupo de varões. É claro que ele tem a liberdade de participar ou não participar, mas ele não pode se sentir excluído. Se ele quiser participar, ele deve vir. E é claro que esse grupo deve atrair o outro. Tem o lado bom, que é o lado de você estar junto, em comunhão, em coinonias. Então nós precisamos equilibrar esse assunto. Por causa disso, tem igreja que não tem grupo nenhum. Conheço igreja que a igreja eliminou grupos e criou ministérios, que eu acho mais interessante. Bom, existem pessoas que se sentem excluídas, exatamente por causa de certas seletividades. Todas as vezes que nós, obreiros, observarmos separatismo na igreja, nós precisamos lutar contra isso, contra certas seletividades. Porque o Evangelho de Cristo cura o homem dessa propensão de selecionar uns e desprezar outros, porque isso faz parte da natureza terrena. Aquele que nos recebeu e morreu por nós, quando éramos totalmente contrários a ele, nos deu acesso a ele. Então nós precisamos dar total atenção àquelas pessoas pelas quais Cristo morreu.
porque Jesus não agradou-se a si mesmo. Então, o acolhimento que recebemos de Cristo foi um acolhimento de amor, foi um acolhimento de perdão e foi um acolhimento de edificação. Então, é importante que tenhamos isso no coração. O segundo ponto que eu quero tratar aqui com os irmãos é atitudes decisivas no acolhimento. Vamos colocar aqui como atitudes. Porque não adianta você dizer uma coisa e, através da sua atitude, dizer outra. É por isso que, costumeiramente, eu digo, o que você é soa tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Atitudes. Você diz, não, pastor, não, irmão, mas faz um comentário desagradável com o outro a respeito dele ou dela. Não, não é nada disso, mas faz uma carinha que o seu interior fala mais alto do que aquilo que você diz. Então veja, atitudes. E atitudes decisivas no acolhimento. São João capítulo 13, versículo 34. João 13, 34. E diz lá, João 13, 34, é um dos versículos clássicos da vida cristã. Jesus disse assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. O versículo 35 é bem mais forte. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. Nisto o quê? No comportamento de amor. As pessoas de fora e de dentro verão que há amor. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, a primeira atitude forte aqui, que eu já disse anteriormente, é amor. Amor comportamental. Certo? Não é amor de palavras, é amor de atitude. Certo? O amor fala mais alto com gesto e não com palavras. As palavras podem ser bonitas, mas sem atitudes não passa de um sino que soa ou de um barulho de lata vazia nas ruas. Só isso. Uma vez eu estava orando e meditando sobre a insignificância. E eu tive uma visão, orando, de um personagem que andava pelas ruas. Eu não estava sonhando, eu estava orando. Mas fazia tanto barulho, batia nas portas, essas portas de aço do comércio, e fazia um barulho tremendo, e do outro lado barulho, chamava a atenção de todo mundo. E de repente, dava em nada. As pessoas olhavam, o barulho, e de repente, não era nada. E logo em seguida me veio a voz: isso é a insignificância. Faz muito barulho, mas no final não tem nada. Então, Deus não quer que sejamos essas pessoas insignificantes, que fazem barulho, fazem alardes, com uma vantagem, você vai ver, não tem nada. São apenas palavras. Então, amor. Depois, tem uma outra palavra aqui, isso que é renúncia. Isso é na atitude do acolhimento. Por quê? Por que renúncia? É porque é o seguinte, o outro
tem muitas coisas que você precisa se adequar a ele. A princípio, não que você vai seguir a sua doutrina, mas é você que está abrindo a porta. É você que está dando acesso. Então, às vezes, ele vem com um montão de conversa que não tem nada a ver. Mas você vai, sabiamente, não vai ficar brigando com ele na porta. Não vai ficar discutindo com ele na porta. Certo? Sabiamente, você vai renunciar uma tonelada de conhecimento que você tem na frente dele, porque você está recebendo. É você que está recebendo. Então, veja que nós devemos trabalhar com isso. Tem um versículo aqui que mexe muito comigo. Primeira Epístola de João, capítulo 3 e versículo 16. Olha, dá uma olhadinha nesse versículo aí. Vê se dá para praticar esse versículo aí. 1 João 3,16. Isso aqui é para jogar a gente no chão. Mas jogar bonito mesmo. Porque não sei se é possível praticar esse versículo, mas está escrito aqui na Bíblia, né? Aqui, ó. Conhecemos a caridade nisto, que ele deu a sua vida por nós. Até aí tudo bem, né? Mas e a segunda parte? E a segunda parte? Ele deu a vida por nós. E a segunda parte? E nós devemos dar a vida pelos irmãos. É possível isso? Está escrito aqui. Não sei se Deus deixaria escrever alguma coisa impossível de ser praticado. Quer dizer, morrer pelo outro, dar vida pelo outro, fazer tudo pelo outro. Quem é o outro? O outro é esse que está do seu lado. É esse que você encontra quando vai trabalhar, colega de trabalho, que toma o ônibus com você, que você dá bom dia, dá boa tarde, dá boa noite. Dá vida. E se a gente só praticasse essa partezinha do versículo, acho que a gente já tinha alcançado o mundo. Dar a vida pelo outro. Não é uma coisa tão fácil assim, né? Dar a vida pelo outro. Então veja aqui. E qual é o modelo disso? O modelo disso é Jesus. Jesus se doou. Jesus se entregou. Jesus se esvaziou. Então veja. Atitudes decisivas no acolhimento, amor e renúncia. E o modelo é o modelo Cristo. A vida cristã comunitária tem essa tríade ou esse tríplice relacionamento. Primeiro, com Deus, relacionamento. A pessoa, para receber o outro, primeiro tem que ter um relacionamento forte com Deus. Isso é comunhão com Deus. Porque se você não tiver Cristo na vida, você não tem nada para dar. Se você não tiver Cristo na vida, aí alguém pode imaginar, mas pastor, será que existe crente que não tem Cristo na vida? Será que existe obreiro que não tem Cristo na vida? Será que existe pastor que não tem Cristo na vida? É só uma pergunta. É só uma pergunta. Então é necessário, primeiro, que você esteja cheio de Deus. É o que eu falei aqui, o enteós. Mergulhado em Deus. Enteós. Mergulhado em Deus, aí você tem o que dizer. Mas também você precisa estar bem consigo mesmo, certo? Você tem que estar bem no seu interior. O seu interior precisa estar arrumado. Porque tem gente com o seu interior todo desparafusado. O seu interior todo cheio de frustração, de inveja, de rancor, de ódio, de amargura. Mas quem é essa pessoa que você está falando, pastor? Estou falando de gente que não tem o seu interior arrumado. Às vezes a pessoa
passou por um surto religioso e pensa que se converteu. Mas ele não deixou Deus trabalhar na sua vida. Então, qualquer coisinha que acontece com ele já vai despejar no outro. Ou fazer até confusão na igreja. E no meio dessa gente, lamentavelmente, às vezes tem obreiros. Por isso é necessário que estejamos bem aqui dentro. O Espírito Santo trabalha no nosso interior e gera o que nós falamos na escola dominical, o fruto do Espírito. Amor, bondade, benignidade, longanimidade, domínio próprio, fé, mansidão. Sabe essas coisas bonitas que o Espírito de Deus gera no coração do homem, gera no coração da mulher. Então, quando o Espírito Santo faz isso, você está com o seu interior arrumado. É tão bom conversar com uma pessoa de bem com a vida, irmão. Você fica inspirado. Inspirado. É por isso que eu falo dos passarinhos sempre. Os passarinhos estão sempre de bem com a vida. Estão sempre cantando, felizes, voando. Eu falei, meu Deus, mas que coisa maravilhosa que o Senhor fez, é um passarinho. É por isso que muitas vezes na minha vida eu quis ser um passarinho. Mas é só uma utopia. Né? Então veja, a pessoa precisa estar de bem com a vida. Você vai conversar com a pessoa amarga? Meu Deus! Conversar com a pessoa amarga é a mesma coisa que conversar com o diabo. Uma vez, quando tinha os cobradores de ônibus, que passavam na catraca, né? Eu, às vezes, não vigio, falo fora de tempo. Eu estou aprendendo, estou crescendo. Aí eu entrei no ônibus, fui brincar com o cobrador. Para que eu fui fazer aquilo? O camarada começou a xingar a minha descendência, pegou do bisavô, tataravô e foi xingando. Foi, moço, me perdoe, eu estou brincando. Não, pai. Falei, quer saber de uma coisa? Eu vou descer desse ônibus. Eu desci do ônibus, peguei outro ônibus, porque eu pensei que eu estava brincando com um ser humano, briguei com o diabo. Então, às vezes acontece isso na nossa vida, certo? E por causa de uma brincadeira, você arruma uma confusão. Então, veja bem, existem pessoas que estão em guerra consigo mesmo. Em guerra. Certo? E essas pessoas precisam se acertar com Deus. Então, não dá certo uma pessoa mal arrumada interiormente recebendo os outros. Não funciona. Né? Outra coisa é os outros, né? Com os outros. Os outros. O outro não tem nada a ver. Porque você arrancou a unha, deu uma tropeçada e arrancou a unha, mas você tem que sentir a sua dor. Certo? O outro está chegando, ele nem sabe que você se feriu. Então veja, essas coisas são importantes. Olhe sempre para o outro. Nós temos aí alguns exemplos práticos. Filemon, versículos 15 a 17, que é o exemplo do escravo Onésimo. Quando Paulo escreveu a Filemon, ele escreveu dizendo: peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Ele estava pedindo ao Filemon para recebê-lo. Certo? Ele era escravo, mas foi gerado. Então, Paulo escreve essa epístola, intercedendo. Então, Paulo aconselhou receber Onésimo, não mais como escravo, mas como irmão em Cristo. E ainda colocou sua própria vida como modelo para o recebimento de Onésimo. Ele diz: recebendo Onésimo, você recebe a mim. Olha que coisa maravilhosa. Recebendo Onésimo, você me recebe. Essas coisas são lindas. O cristianismo nos ensina isso. Recepcionar as pessoas. Naquele livro do David Bickert, que eu sempre cito aqui, que Fallen,
os primeiros cristãos, tem umas coisas muito boas naquele livro para obreiros ler, para irmãos que querem crescer na comunhão, ler. Por exemplo, ali diz que depois de uma praga devastadora que atingiu o mundo antigo no 3º século, os cristãos foram os únicos que cuidaram dos enfermos, mesmo correndo o risco de serem contaminados. E os pagãos descartavam os seus entes queridos nas ruas, com medo de morrer. E os únicos que cuidavam daqueles contaminados eram os cristãos, mesmo com o risco de serem contaminados. Essa coisa do Covid agora, dá para a gente dar uma comparada, né? Porque o Covid vai pegando aquilo. Imagine no 3º século isso. E muita gente morreu, mas os cristãos cuidavam dos contaminados, descartados pelos entes queridos. Então, tem testemunho maior que isso? Isso é da vida. Isso é da vida. Então, não está importando. Se eu morrer, eu estou salvo. Certo? Então, quer dizer, é o ato de servir. Mas tem um outro exemplo clássico que muito me sensibilizou. Diz ali esse autor que um ator pagão se converteu. E ele se tornou cristão e logo percebeu que tinha que mudar a sua profissão, porque a maioria das peças que encenava falava de imoralidade e era cheia de idolatria pagã. Então ele disse: eu não posso continuar nessa profissão, embora fosse a única coisa que ele soubesse fazer. Além do mais, o teatro às vezes transformava os garotos em homossexuais para que pudessem encenar melhor o papel feminino. Essa era a ideia daquela ocasião. E o ator não possuía nenhuma outra habilidade profissional. Então ele disse: como é que eu vou ganhar? Como é que eu vou viver? Aí ele pensou em abrir uma escola para ensinar os meninos, ensinar teatro aos meninos. No entanto, ele levou o seu pensamento para os seus líderes cristãos na época da igreja, pediu conselho. Aí os líderes falaram que se a dramaturgia era uma profissão imoral, então não seria certo ensinar a outros. Todavia, como aquela era uma situação nova para a igreja, uma situação nova para eles escreveram para o bispo Cipriano de Cartago, que era o líder da região, o bispo da região, pedir a opinião para o Cipriano. Então, o Cipriano concordou que se uma profissão não servia para um cristão, então não poderia ser ensinada para o outro, já que essa profissão era imoral no conceito deles. E Cipriano também disse que aqueles irmãos deveriam sustentar aquele ator, caso ele não tivesse outro meio para se manter, do mesmo modo que sustentavam as viúvas e os órfãos. E o Cipriano foi além e disse: se a igreja local não tiver condições de sustentá-lo, mande o ator para cá, para que possamos cuidar dele. Moral da história: Cipriano e sua igreja sequer conheciam o ator. Então, eu leio esses assuntos na história, eu fico impressionado como aquela igreja agia e como ela recebia e como a igreja integrava e acreditava nas conversões de então.
esses exemplos são incríveis e se levantam como testemunhos ou testemunhas. Então, mas logo na epístola de João, terceira epístola de João, nós temos um exemplo totalmente contrário a esse e contrário ao exemplo histórico que citamos aqui e também contrário ao exemplo de Onésimo, quando Paulo escreve a Filemão. Terceira epístola de João, do versículo 9 ao versículo 11, nós não vamos ler para ganharmos tempo, mas ali fala a história de um homem chamado Diótrefes. O Alex Cardoso escreveu um livro sobre Diótrefes incrível. Certo? Incrível o que ele coloca naquele livro, que é a síndrome de Diótrefes. Filemão recebe, como disse anteriormente, mas Diótrefes desprezava aqueles que iam até eles. Então é aquele que quer ser o primeiro, mas não dá acolhida. Assim fazia Diótrefes. Ele proferia palavras maliciosas contra os irmãos e não acolhia e nem recebia. Mas é um exemplo negativo. E nós precisamos, diante dessas situações, ser misericordiosos, como o Senhor foi e é para conosco. Então veja que essa situação toda está relacionada com a pessoa que tem Deus na vida, com a pessoa que realmente tem um chamado, uma vocação, com a pessoa que sabe o que é o Evangelho de Cristo, que sabe para que foi chamado e sabe qual é a função do Evangelho. Eu sempre digo que o Evangelho de Cristo é igual um relógio marcando 15:03, aberto, e foi exatamente assim que Jesus morreu na cruz. Aberto, vinde a mim, porque eu tenho o que você precisa. Vinde a mim, que eu tenho cura. Vinde a mim, que eu tenho paz. Vinde a mim, que eu tenho libertação. Vinde a mim, que eu tenho instrução. Vinde a mim, que eu tenho revelação da sua vida. Vinde a mim. É o convite de Jesus. E Jesus convida hoje outros através da sua igreja. Principalmente através dos trabalhadores cristãos, porque todo trabalhador cristão é um obreiro. É aquele que trabalha em prol do Evangelho. Não é o ato de você imaginar essa questão do recebimento, não é somente na igreja, é o ato, é a maneira como você trata as pessoas lá fora também. É a maneira como você diz o seu bom dia, é a maneira que você responde, é a maneira que você conversa, é a maneira que você dialoga. Às vezes a gente dá umas escorregadas, mas você vai lá no oleiro, você vai lá e pede a ele para colocar mais um pouquinho de óleo, talvez em alguma parte do seu corpo que está enferrujado. Eu sempre conto a história de um irmão que mudou de uma casa para outra, e quando ele foi entrar num quarto lá, mudando as coisas, que mudança é uma coisa assim, sabe, que a gente tem que fazer poucas mudanças na vida, ou então já alugar a casa com todos os móveis lá dentro dela, que assim é melhor, né? E deixar a casa nossa para o outro que vem já, sei lá, só essencial. Aí esse irmão mudou de um lugar para o outro, e ele foi ver os quartos, cômodos da casa, com pouco ele viu que tinha uma porta enorme lá, e a porta estava fechada e tinha um trinco. Ele foi lá tentar baixar aquele trinco, o trinco não desceu. Aí ele se pendurou no trinco, o trinco também não desceu. Pegou uma marreta, deu uma marretada no trinco, o trinco não desceu. Quer dizer, o trinco estava terrível. Aí ele olhou de lado, ocasionalmente viu lá uma lata de óleo. Ele pegou o óleo, falou, sabe uma coisa, vou colocar óleo no trinco. Colocou uma vez, duas vezes. Depois foi lá com a maior facilidade. O trinco desceu, subiu, desceu, subiu. O trinco estava enferrujado. Precisava de unção. Às vezes nós ficamos enferrujados também.
A gente precisa se colocar debaixo do óleo, pedir o Espírito Santo para encher a nossa vida, porque nós ficamos enferrujados. Não me responda não, mas olha, para você pensar, você já ficou enferrujado? Ou você está enferrujado? Certo? Então, quer dizer, o óleo resolve isso, que é o Espírito de Deus na vida da gente. O óleo resolve, tira a ferrugem. Então, veja bem, receber as pessoas. Também tem aquela questão da percepção. A percepção é uma palavra próxima ao discernimento. Nós não podemos fechar os olhos aos sofrimentos internos. Gálatas 6, versículo 10. Fazei bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Acho que é isso, né? Fazei bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Agora, preste atenção nessa história. 2 colegas estavam caminhando. Um chamava João e outro Pedrinho. Aí o João olhou para o Pedro e viu que o Pedro caiu no rio. Aí ele falou, o Pedro, você caiu no rio, Pedro? Aí o Pedro respondeu, que tolo fui eu, não é mesmo? Aí João, e o rio está desconfortável? O Pedro disse, sim, essa umidade aqui, sabe? Aí o João disse, você precisa ter mais cuidado, Pedro. Pedro disse, obrigado pelo conselho. Aí o João disse, acho que você está afundando, Pedro. Aí o Pedro disse, João, se não for incômodo, você poderia me salvar? Uma historinha engraçada, mas aí o João fala assim, não seja tolo, Pedro, você deveria ter me falado mais cedo. Assim, porque às vezes na vida acontecem essas coisas, sabe? A gente não está nem aí, o outro está afundando, a gente está aqui, ainda bem que não sou eu. É uma coisa triste. Nós somos lerdos para ver a necessidade do irmão. Eu vou repetir, nós somos lerdos para perceber a necessidade do irmão. Certo? Somos rasos e periféricos no nosso relacionamento. Então, nós, como obreiros, precisamos ser os exemplos para os outros. Nós somos obreiros. Então, essa questão de amor, de recebimento, de estender a mão, de abraçar, tem que começar com os obreiros. Porque nós somos exemplos. Então, veja aqui. Isso é a percepção. Percepção. Mas, esse é um problema do Brasil. Esse é um problema do mundo. Porque, não sei nem o que dizer, quanta gente precisa da nossa ajuda. Quanta gente precisa da nossa mão, de uma palavra. Quanta gente precisa. E às vezes a gente passa uma semana sem ajudar ninguém. Passa um mês sem ajudar ninguém. Às vezes nem uma palavra a gente dá. Nem um elogio. Criticar. Ah, meu filho. Pisa na bola aí para ver se eu não te critico. Mas você acertou o mês inteiro. É igual aquele marido. Acho que não tem nenhum aqui assim. A esposa faz aquela comida temperadinha, gostosa. O mês inteiro. Um dia acontece um acidente na cozinha.
ela põe mais sal, ou então dá uma queimadinha. O camarada não elogiou 29 dias, mas naquele dia, o que está acontecendo com você? Quer dizer, ele tem que comer aquele negócio e ficar quieto. Mas naquele dia ele acha ruim. Então, nós somos mais ou menos assim, nós somos rápidos nessa questão. E falando em família, também precisamos trazer isso para a igreja. Porque igreja é família. Igreja é família. E nós precisamos olhar para o outro como olhamos para o membro do corpo. Portanto, tudo isso requer de cada um de nós a compreensão da comunhão, a compreensão da aceitação, do acolhimento, o recebimento e a integração. Eu estava pensando hoje, em casa, da gente colocar no nosso ministério um departamento chamado Departamento de Integração. Certo? Departamento de Integração, porque a gente tem isso, mas ele não está trabalhado. A gente tem isso, às vezes, um pouco escondido. Um departamento com vários líderes e nas congregações, integração. Tanto para o novo convertido, porque a gente tem a escola dominical, para o novo convertido. Mas existem outros detalhes. Esse departamento de integração trabalha com acolhimento de novos convertidos, de novos irmãos que estão chegando, de pessoas que estão visitando a igreja, de acompanhamento àquelas pessoas que vieram à igreja. Acompanhamento. Porque, eu até anotei aqui, numa folha, esse detalhe do acompanhamento. Por exemplo, o Departamento de Integração. Olha só algumas coisas que precisamos prestar atenção. O Departamento de Integração trabalha em criar um ambiente acolhedor na igreja. Quer dizer, ele se preocupa com esse ambiente acolhedor. Nós já damos alguns passos, separamos umas cadeiras aqui, reservado. Nem sempre os visitantes vêm aqui para essas cadeiras reservadas, mas, quer dizer, ele precisa ter um espaço, ele não pode chegar na igreja e ficar procurando, onde é que eu aceito? O obreiro precisa de estar com atenção. Despertar os membros da igreja para que integre os visitantes, novos membros, aos seus grupos, aos departamentos, aos ministérios. Você não pode deixar que a pessoa venha à igreja, entra na igreja, vai embora, ninguém estende a mão, ninguém fala nada com ele. Verificar as necessidades espirituais e sociais dessas pessoas. Incentivar a igreja a convidar seus familiares e amigos para participar. Tudo isso, essa integração está relacionada também com o evangelismo. Está relacionada também com o discipulado. E quando o visitante solicitar uma visita, às vezes ele não precisa nem solicitar. Esse departamento precisa se colocar à disposição. Nós temos aqui o nosso trabalho Cristo nos Lares, que faz muito bem essa função. Então veja que tudo isso é importante e fundamental para o chamado recebimento e integração. A pessoa precisa se sentir bem. Mas também precisamos prestar atenção em determinados membros da igreja, ovelhas, que começam a querer se isolar, ficar sozinha. Isso tudo é síndrome de algum problema. Conversar com ele, conversar com ela, certo? O pastor não dá para ver tudo. Então, existem os membros internos, que todos são trabalhadores, todos são cooperadores, todos estão trabalhando para a mesma causa. É o time que eu disse aqui na aula passada. Isso tudo é importante e fundamental. Assim sendo, nós não vamos imitar o João, que vê o outro lá no rio se afogando, e ao invés de colocar a mão, não precisa pedir
pedir para ele tirar você. Vai lá, pelo amor de Deus. Socorre o homem. Não tem condições uma coisa dessa. Então, compreensão da comunhão, da aceitabilidade e do recebimento. De acordo com os Efésios capítulo 4, 15 e 16, tem ali a edificação. Por exemplo, ali nós somos, o texto diz que nós somos membros uns dos outros, nós somos uma unidade, nós precisamos uns dos outros, nós pertencemos uns aos outros, nós devemos preferir em honra uns aos outros, não devemos ver o outro com lente de diminuição. Nossa alegria deve ser ver o outro feliz. Sua felicidade é a minha felicidade, sua alegria é a minha alegria. Nós devemos ser, de acordo com esse texto, uma alavanca de bênção para o outro, certo? Você tem que ajudar o outro a crescer. Nós somos raízes da mesma árvore. Somos ramos da mesma videira. Somos ovelhas do mesmo rebanho. Somos filhos do mesmo Pai. Temos o mesmo Espírito. Somos libertos pelo mesmo sangue. E vamos morar no mesmo lugar. Somos um só corpo. Essa é a síntese de Efésios, capítulo 4, 15 e 16. Veja, que é o interesse pelo outro. Então veja que o recebimento, a aceitação do outro, o acolhimento do outro, parte das primeiras pessoas. Estava vendo esse texto hoje, estava imaginando uma equipe, 2 ou 3 pessoas, né? Gente nova chegando à igreja, e alguém lá embaixo com os cartazes, ó, sejam bem-vindos, nós o acolhemos, alguma coisa dessa natureza, certo? Isso faz parte de uma igreja que está crescendo, faz parte de uma igreja que está tomando corpo. Então a igreja é essa comunidade da aceitação do outro. O corpo só rejeita aquilo que não lhe pertence. É corpo. Então veja bem, nós precisamos saudar o outro. Está chegando, saudar o outro, paz do Senhor, seja bem-vindo. Nós precisamos apertar a mão do outro. Nós precisamos olhar para o outro. Nós precisamos sorrir para o outro. Nós precisamos abraçar o outro. Nós precisamos sentir a ausência do outro. Nós precisamos se interessar pelo outro. Porque a comunhão nos convida a isso. Nos convida ao comprometimento, nos convida à unidade, nos convida à boa comunicação, nos convida à apreciação, à espiritualidade e à ajuda mútua. Tudo isso é a comunhão, tudo isso é o recebimento. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como diz Paulo, proslambano, conceda o outro acesso ao seu coração, assim a igreja crescerá cada dia mais, porque a igreja acolhedora é uma igreja atrativa, a igreja acolhedora é uma igreja amiga, uma igreja alegre, é uma igreja espiritual, uma igreja sensível. Que Deus nos abençoe e que possamos receber os outros. Porque quando recebemos os outros, quando somos uma unidade, quando estamos unidos, mesmo em situação de perda, nós vamos ver milagres. Eu estava vendo uma história do Texas, na cidade de Dallas, que em 1924 foi fundado um seminário, e o seminário estava quase indo à falência, já tinham decretado a falência do seminário.
E eles marcaram um dia para decretar a falência do seminário. Definitivamente, porque não tinha verbas para pagar os seus credores. Mas antes, eles se uniram por amor à causa, os professores, os diretores, fundadores, e fizeram uma oração. E aquela oração que cada um orava pela mesma causa. Quando chegou a vez de um dos professores ali chamado Harry, ele orou uma oração diferente de todas. Ele orou assim: Senhor, este lugar é rico, está cheio de gados aqui. Tem muito gado aqui, Senhor, e esses gados são todos teus. Vende algumas cabeças de gado e manda o dinheiro para a gente pagar essa dívida. Orou assim em voz alta. Amém. Aí terminou de orar. E todos ali já com aquele sintoma de tristeza, de repente a campainha tocou. A secretária foi atender. Um fazendeiro disse: olha, eu vendi umas cabeças de gado e eu ia fazer um negócio, mas não deu certo. Eu passei aqui no seminário, olhei, senti no meu coração de entregar o cheque do gado para vocês. Eu não sei se vocês estão precisando, mas eu quero fazer isso. O secretário pegou o cheque, agradeceu, foi lá no escritório onde ainda estavam reunindo, terminando a oração. Diz: olha, um fazendeiro passou aí e entregou esse cheque. O diretor foi ver, o cheque era exatamente o valor que eles precisavam para quitar a dívida do seminário. Deus vendeu o gado. Deus vendeu o gado. Então, quando a igreja está unida, quando o ministério está unido, Deus vende o gado, Deus vende a terra, Deus vende o carro, mas Ele abençoa o seu povo por causa da união. E nós vamos alcançando mais vidas para Jesus. Amém? Essa foi a aula de hoje. O obreiro e o acolhimento. Recebei-vos uns aos outros, como diz Paulo. E assim nós vamos crescer nessa capacidade de receber o outro. Vamos agradecer a Deus pela aula de hoje. Senhor nosso Deus, damos-te graças pela aula de hoje, pela bênção de hoje, pela reflexão que tivemos a respeito da necessidade de receber, de acolher, ó Pai. Que sejamos essa igreja acolhedora, essa igreja de braços abertos, obreiros de braços abertos, que sabem receber, que sabem acolher, que sabem amar os outros como o Senhor nos amou. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis tomar assento.